Esse vídeo, ele é uma simples explicação de como organizar e utilizar issues no GitHub. Que issues nada mais nada menos é uma forma de tu apresentar e explicar para os desenvolvedores do repositório do GitHub o que precisa ser modificado e melhorado, além de também definir quais tarefas que cada um do time tem que trabalhar para fazer tais features ou arrumar algum bug que está no programa. Então, esse vídeo que eu estou gravando agora é somente um tutorial rápido de como é que funciona as issues, utilizando como exemplo um repositório que eu e minha equipe de faculdade estamos elaborando um projeto. Então, como vocês podem ver aqui, estamos na página principal do repositório, onde aqui nós estamos na branch da master e a gente quer fazer issues para dizer o que cada um dos desenvolvedores tem que fazer, ou até mesmo uma pessoa de fora vir perguntar pra gente alguma coisa, ou tiver alguma dúvida. As issues são uma forma mais fácil de tu saber o que tu tem que fazer e que as outras pessoas possam conversar contigo sobre modificações que devem ser feitas, né? Um tipo de forma de tu se comunicar com os desenvolvedores. Muito bem. Então, onde é que ficam as issues em um repositório no GitHub? Eles ficam na segunda aba, ao lado do código, que é essa aba aqui, fica as issues, onde, no meu caso, no meu projeto, nós temos as nossas issues aqui. Ah, outra coisa, esse aqui, meu GitHub está no Dark Mode, tá? Utilizando um programinha chamado Dark Reader para facilitar a visualização à noite aqui no meu repositório. Mas então, que a primeira coisa que vocês vão ver quando vocês abrirem a aba das issues são as issues que estão abertas para serem trabalhadas pela equipe, onde elas têm esse símbolozinho aqui de atenção em verde. Nesse caso aqui nós temos 9 issues abertas. Se vocês clicarem aqui onde está escrito Closed, vai mostrar para vocês todas as issues que já foram finalizadas, onde o símbolo de atenção ele fica em vermelho, tem um check para avisar que essa issue já foi resolvida e já foi finalizada. Para a gente poder trabalhar com issues, a gente tem algumas coisas que precisam ser elaboradas antes de abrir uma issue. No caso, nós temos aqui do nosso lado escrito labels, onde estão as tags que a gente vai colocar nas issues que a gente quer. As labels é uma coisa interessante porque vocês podem criar essas próprias labels ou utilizar labels já existentes. No meu caso, eu criei essas labels e alterei as cores delas para a utilização da nossa equipe, onde tem a de bug fix, documentação, uma feature nova, o que precisa ser feito primeiro, ajuda, as tags de pull request e de question, que é se a pessoa tem alguma dúvida. Para criar uma label é bem simples, tu vem aqui, clica em New Label, defina o nome da label, por exemplo, test. A descrição, é muito interessante botar em inglês, né, para facilitar o entendimento de todo mundo que for ver o teu repositório. Então, verify test system. onde aqui tem que ser em inglês. Aqui nessa parte, vocês podem escolher uma cor aleatória, que pode ter a tua label, ou vocês podem utilizar um site, que eu vou deixar na descrição, que é para ver o Hexcode das cores. Por exemplo, como eu estou trabalhando com testes, é interessante ter uma cor que não seja muito pesada. Por exemplo, vamos dizer o rosa. Tu copia esse Hexcode, né, desse site, e tu consegue colocar aqui, nessa partezinha aqui do lado de colors. E ele vai automaticamente modificar a nossa tag. E aí clica em Create Label. Está aqui, teste. Nós podemos ver todas as issues que estão vinculadas à tag, por exemplo, Bug Fix. Se eu clicar aqui em Bug Fix, vai mostrar somente as issues que têm a tag Bug Fix. A segunda coisa que a gente tem que fazer antes de começar a criar issues é definir um milestones.
O Milestones, ele é uma coisa, é uma interface que o GitHub entrega, que tu pode definir quais issues faz parte de cada entrega do projeto. Por exemplo, a nossa primeira entrega que a gente teve que fazer do nosso projeto, nós tínhamos essas issues vinculadas a ela. Então, toda vez que uma issue era aberta, a gente dizia qual era a milestones dela, como no caso a nossa primeira entrega, e a gente definia o que cada uma das issues fazia. E elas eram vinculadas automaticamente para esse milestone específico. Como a nossa primeira entrega já foi feita, nós não temos nenhuma issue aberta. Todas as issues já estão finalizadas. Então, o que a gente tem que fazer sempre, né, antes de começar a criar issues, é definir qual é o momento, né, qual é o momento da sua entrega. Como eu tenho aqui a minha primeira delivery, eu vou criar agora um teste, a second delivery. A gente pode botar também uma data de entrega, né, onde as issues elas são vinculadas a um tempo, a um timer, mas eu não gosto de usar porque como cada entrega tem um tempo diferenciado e que pode demorar mais, demorar menos, eu não uso muito a questão de opcional. E aqui dentro coloco uma informação sobre o que é essa milestone. Segunda entrega do projeto. Aí clico em Create. Agora nós temos aqui a Second Delivery, né? A first já está completa e a second ela começa zerada. Ainda nenhuma foi aberta, nenhuma foi fechada. Muito bem, agora nós temos as milestones e as labels definidas. Agora nós voltamos aqui nas issues e eu vou mostrar para vocês como é que funciona a criação de uma nova issue. Vocês vão ao repositório que vocês desejam, que no nosso caso vocês olham, vão em issues e selecionem New Issue. Muito bem, aqui essa é a tela inicial de criação de uma issue, onde nós temos, a primeira coisa que temos que fazer é um título, que ele tem que ser o mais direto possível para o que é que tem que ser feito, por exemplo, testar funções da memória com a CPU, né? Nós temos que ser diretos ao que a gente precisa. Aqui embaixo, dentro dessa tela, nós podemos utilizar a linguagem Markdown para organizar a informação que a gente quer transmitir. Por exemplo, se eu quero fazer uma tabela de checks, né, cada vez que eu for testando uma função, fazer um check nela para ver que eu já fiz ela, que eu já testei, tu faz o seguinte, tu bota um menos, um espaço, abre e fecha colchetes com um espaço entre eles, e aqui tu coloca o nome da função teste, beleza? Aqui estamos na área do write, né, para poder escrever, e se vocês clicarem em preview, vocês vão ver como é que vai ficar depois que eu colocar esse comentário, submit o texto para a issue. No caso, ele vira um checkbox. Como eu também posso trabalhar com tabelas, tu pode usar assim. Nós temos a coluna 1, coluna 2. Aqui eu sempre deixo um espaço, mas esse espaço aqui não precisa ter. Coluna 3, né? E como a gente está trabalhando aqui em essas colunas na nossa tabela, a gente pode colocar também embaixo, a gente tem que colocar embaixo, quantas colunas vão ter. Nesse caso, são 3. E aqui nós botamos linha 1, linha 2. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso aqui é mais sobre Markdown. Aí eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre como é que funciona a linguagem Markdown no GitHub. Mas quando vocês vierem aqui, colocar no preview, é assim que vai sair para o usuário final a estrutura que vocês estão construindo aqui. E aqui, nesse momento, vocês estão colocando uma descrição sobre o que é a issue neste momento. Então vocês têm que ser o mais direto possível para o que tem que ser feito. Então eu posso colocar assim, issue para testar se as funções da memória
vocês têm que ser o mais descritivos possível, tá? Como eu estou fazendo um exemplo, eu não estou sendo muito mais descritivo, mas aí vocês têm que dizer as funções, têm que ser testadas, informações extras para que a pessoa saiba o que ela está querendo, o que ela tem que fazer, né, para que as coisas funcionem. Eu vou deixar assim como exemplo, né? Se eu ver na preview, se eu botar um asterisco, ele fica com uma tag muito do lado, que ele separa o texto. E vou dar o submit. Mas uma coisa que vocês têm que se cuidar, vocês dão o submit, ele vai criar a issue, e aqui está escrito open. Ou seja, essa issue agora que vocês acabaram de dar submit, já está aberta para ser trabalhada nela. Para facilitar, vocês têm que dizer quem é que vai fazer, qual é o tipo de issue que vocês estão criando, qual é o projeto, que eu vou explicar mais tarde o que é um projeto, e a milestone dessa issue. Então, aqui no canto direito, vocês vão ver como colocar essas informações. Por exemplo, assignees são pessoas que estão no repositório, já estão vinculados ao repositório, são desenvolvedores que estão no repositório, que vocês podem selecionar quem é que vai trabalhar com essa issue. Ou você pode fazer isso, ou a pessoa em si pode pegar essa issue para trabalhar, ou tipo, se você for uma pessoa de fora, vocês podem se colocar para trabalhar em cima dessa issue. Mas normalmente é sempre os primeiros dois casos, né? Ou você se coloca para trabalhar nessa issue, ou o gerente, né, o GP do projeto vai colocar vocês para trabalhar nessa issue específica. Eu, como estou fazendo um exemplo, eu vou me marcar para trabalhar com essa issue aqui. Então você marca a pessoa, só clicar no nome, pode marcar quantas pessoas quiserem, não precisa ser só uma. Aí vocês marcam o nome e clicam aqui para finalizar. Pronto. Agora ele vai mostrar aqui que eu me auto-coloquei, né, dentro dessa issue, e já estou vinculado, então já vai ter o meu nome, toda vez que vocês olharem para a issue, vai ter o meu nome vinculado a essa issue. O label é as tags que a gente fez, né, as labels que a gente definiu, que no meu caso, essas aqui são as labels que eu tenho, nesse caso é a label nova que a gente criou, então tu marca a label e seleciona aqui. Pronto, já tem a label test vinculada a essa issue. O projeto, que eu vou explicar como criar um projeto, eu tenho 2 projetos em aberto, mas nesse caso desse repositório é o Operation SysOp, é o meu projeto. Seleciono, clico aqui. E o milestone, né, que estamos trabalhando com uma issue aberta, nós definimos a milestone como a que a gente criou, que é a Second Delivery, que está zerada por enquanto. Essa aqui, do link pull requests, que eu vou explicar mais tarde, toda vez que vocês abrirem um pull request, vocês podem definir quais issues vão ser vinculadas a ela. Nesse caso, como essa issue é de teste, né, ainda não temos um pull request aberto para vincularmos. Esses aqui são pull requests já finalizados. Depois eu vou criar um pull request de exemplo para mostrar como é que isso aqui funciona. Mas, por enquanto, nós temos a nossa issue aberta e bem vinculada. Se vocês quiserem deixar algum comentário, que é muito importante que toda vez que vocês abrirem uma issue e trabalharem nela, vocês comentam o que vocês estão fazendo nessa issue. Por exemplo, se eu já testei a função da memória, eu venho aqui, seleciono, que eu já fiz, e posso botar também um comentário, um emoji, tipo heavy checkmark, e boto aqui, tipo, função mem testada e funcionando 100%. Para botar comentários é do mesmo jeito que a gente comentou nosso primeiro comentário de como é que o issue é feito. Tu escreve Markdown, como tu quiser, tu pode usar aqui em cima essa aba, que tem várias opções, né, de próprio Markdown que vai construir para ti automático, ou você pode escrever à mão, que nem eu faço. E aí tu vem aqui, escreve e clica em Comment. Pronto, aqui está o meu comentário. Então ele faz aquele heavy checkmark, ele cria o emoji para mim, para aparecer aqui. E aí eu boto a mensagem do que eu estou fazendo nessa issue. E vocês podem comentar quantas vezes quiserem, como vocês quiserem.
Mas é importante que vocês sempre atualizem se vocês estão trabalhando nessa issue. Vocês nunca deixem para depois. Sempre vão, toda vez que vocês vão trabalhando e mexendo em alguma coisa, vão atualizando automático como é que a issue está andando. Então, aqui nós temos as issues. Vocês podem bloquear a conversa, né, para não botarem as informações. Vocês podem marcar outras issues. Por exemplo, eu tenho uma issue, sei lá, 6. Vocês botam hashtag 6. E ele vai mostrar para vocês a issue que já existe. Que se já existir, e vocês podem vincular ela para que ela apareça aqui. Se eu comentar, ela vai deixar marcado em azul, que vai estar vinculada à issue que eu tinha feito antes, que era implementando a CPU. Isso é uma forma bem simples de tu poder dizer, né, para os desenvolvedores o que precisa que seja modificado, o que tem que se fazer. Por esse vídeo é isso, né? Eu expliquei um pouco como é que funciona as issues, tem a questão das labels, milestones, como criar uma nova issue e como vincular as tags e os usuários desenvolvedores que vão trabalhar com elas. No próximo vídeo, que vai vir depois desse aqui, é a explicação de como trabalhar com essas issues em projetos. Que aí é bem interessante, porque aí de vez também tem uma lista de issues abertas que tu acaba surtando sem entender para onde ir. Vocês criam um projeto e vocês conseguem ordenar essas issues para saber exatamente qual desenvolvedor tem que trabalhar com cada coisa. Isso. Meu nome é Gabriel Fanto. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.